Palavra do Santo Evangelho que acabamos de ouvir ressoe profundamente no coração de cada um de nós. Irmãos e irmãs, meditemos esta palavra de Jesus para nós. É preciso que cada vez que eu escuto o Evangelho, eu perceba a notícia boa que ele traz para mim, porque o Evangelho será sempre a boa notícia para nós. Estamos acostumados a escutar tantas notícias más, notícias que não nos agradam, não é verdade? E, portanto, quando a gente se reúne em torno do altar para dar graças a Deus, a gente pode escutar essa boa notícia do Deus que não tem limite, que não tem reserva para se aproximar de cada um de nós. Boa notícia porque Evangelho é uma pessoa, não é uma letra e nem uma palavra. A figura do sacerdote, ao proclamar o Evangelho, não é de um ser humano, porque ele está dizendo que é de Jesus. E, portanto, ele se torna este Jesus para a comunidade reunida. Assim como cada um de nós, como batizados, como cristãos, temos de ser também sacerdotes, sacerdotisas. E vocês são sacerdotes, o sacerdócio comum do povo de Deus, nascido lá no batismo. E é importante a gente perceber isto, porque o reino de Deus se faz por esta participação nossa. E o batismo é o jeito que Jesus nos deixou para a gente pertencer ao seu reino. Essa palavra é muito importante para nós hoje. Pertença. As pessoas querem pertencer hoje a grupos, né? A comunicação aí, as redes sociais, não é mesmo? A pessoa diz, eu tenho 500 mil amigos. Será que tem mesmo? A hora que precisar mesmo de um amigo, será que vão estar ali junto dele 500 mil pessoas? Não sei. Por quê? Talvez nós estejamos buscando este sentido da pertença. Eu tenho que pertencer a algum lugar, a algum grupo, etc. Então, olhando agora para a nossa fé, pelo batismo, nós pertencemos ao reino de Deus. E assim Jesus quis fazer, desde o primeiro chamado dos primeiros discípulos, desde aquele dia que ele passa à beira do mar da Galileia, passa lá no templo e vê o Mateus e chama, segue-me. Desde esse momento, Jesus não quis fazer nada sozinho. Ele escolheu os melhores? Com certeza não. E ele não foi nos palácios buscar quem o acompanhasse. E muito menos esteve pedindo ajuda para os governos daquele tempo. Aliás, o governo daquele tempo não gostava, né? A classe sacerdotal do Antigo Testamento não gostava de Jesus. Os poderes políticos também não gostavam de Jesus. O Evangelho traz esse exemplo, Herodes, Pilatos. Ele vai na beira do mar, onde estão os pobres, onde estão os simples. A noite de Natal deveríamos cantar sempre, não só lá em dezembro, 25 de dezembro,
Deveríamos cantar sempre na liturgia. Não sei por que a gente não canta noite feliz, dia feliz. Não sei por quê. Porque tudo que Jesus vai realizar na sua ação missionária é continuidade lá do presépio. Ele não nasceu no palácio, nasceu numa periferia, num lugar pobre e simples. Este é o Jesus, nosso Filho de Deus, que vem dizer para os discípulos: hoje vocês vão, anunciem. Essa palavra é para mim e para você. Às vezes custa a gente fazer isto, sair para anunciar. Permita-me eu dizer um absurdo que eu sou Ferdinando, sou padre. Está desconfiado que eu seja, né? É bom. Eu tenho 34 anos de padre, com a graça de Deus e a paciência do povo. Mas eu acho um absurdo quando se chega numa comunidade, alguém no final de uma celebração na paróquia diz: está precisando de gente para catequese, está precisando de catequista, está precisando de gente para a pastoral da saúde, para a pastoral da criança. Chega outro domingo, o mesmo aviso. Terceiro domingo, o mesmo aviso. Me perdoe, isto é absurdo. Estou falando numa comunidade cristã. Estou falando com gente que participa da Eucaristia. Estou falando com cristãos batizados. Portanto, supõe-se que pessoas que conhecem a sua fé. E isto não poderia acontecer. Alguém poderia dizer assim: está faltando gente para catequese, mas nem terminando de falar, alguém: olha, eu não sei, mas vou aprender e vou ajudar, porque é a minha comunidade e é o meu dever de cristão ou cristã batizado. Por que que custa? A gente acha bonito Jesus dizer: vocês vão, anunciem. A gente fala: nossa, que maravilha. A hora que chega perto de nós, não, Jesus nos chama, não é mesmo? Aí a gente fica igual aquele rapaz que tinha uma vontade doida de trabalhar. Ele ficava quietinho, até a vontade passar. Nós achamos, maravilha viver a fé, mas a hora que esta fé exige eu dar um passo, eu não quero. Eu quero receber os benefícios todos, mas não quero me comprometer com nada. Me perdoe, é igual funcionário que entra numa empresa pensando no salário e não no trabalho que vai realizar e que vem como consequência um salário. Me perdoe, mas o Evangelho me faz pensar assim. E o que Jesus quer ainda dizer? Não levem nada. Levem o estritamente necessário. Alguém me disse, esta semana, eu fui para tal lugar, é alguém que não poderia deixar. Eu esqueci o telefone em casa, falei: fique lá. Ficou 3 dias sem o telefone, e ele voltou e disse: que liberdade e que paz. Está vendo? Talvez nós precisamos de muita coisa, porque nós criamos essas necessidades. E Jesus está dizendo: olha, não levem nada, só o necessário, para você viver bem. Claro que Deus quer que a gente viva com dignidade, né? E viva bem, o lugar que a gente gosta, o ambiente da nossa casa. Isso não tem nada contra a fé nem contra Deus. Mas eu quero que você entenda que isto não pode ser uma amarra para eu anunciar o Evangelho, né? Por que que Jesus diz isso também? Porque a gente tem que olhar o projeto do reino de Deus. O que eu vou oferecer para a comunidade, como anunciador do Evangelho, como missionário ou missionária,
o que eu vou oferecer para a comunidade é a verdade de Jesus. Jesus tem que ser anunciado hoje e com toda a força nessa nossa sociedade fria, no relacionamento humano, que faz jogo de interesse, numa sociedade marcada pela autossuficiência, ou seja, exclui Deus. Antes os homens diziam, alguns, não acreditar em Deus, agora ele diz, ele exclui Deus. Muito pior do que não ter fé. Muito pior do que não ter fé, excluir Deus da vida. Não preciso de nada, Padre, a ciência me responde as minhas perguntas, a técnica me dá tudo o que eu preciso. Não preciso de Deus, Deus é sobrante. Não estou inventando, alguém me disse e eu olhei para a pessoa e pensei, que homem terrível diante de mim. Um humano que se esqueceu de ser humano. Meus queridos, a palavra de Jesus, ao enviar os discípulos, é para que eles realizem o projeto do reino. E como os discípulos fizeram, podemos também fazer o quê? Devolver a vida para as pessoas. Se você tomar o Evangelho na mão, ele vai dizer assim para você, eis a vida, está aí, ó, pegue. O que o Evangelho oferece para nós é a vida. Palavra do próprio Cristo, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Deus nunca está do lado da morte, o pecado sim. O pecado está ao lado da morte. O ganancioso comete o pecado da ganância, o injusto, não é mesmo? E assim por diante. E a gente pode fazer grandes coisas e grandes maravilhas, como fizeram aqueles discípulos que Jesus enviou. Se o meu coração então estiver inteiramente voltado para a pessoa de Jesus. Meu querido e minha querida, seja você um apaixonado ou apaixonada pela pessoa de Jesus. Este sentimento de paixão pela pessoa de Cristo, todos precisamos ter, ou senão nós vivemos uma fé muito rasa ainda, muito pequena. Lá no estado da Rondônia, lá numa cidade chamada Pimenta Bueno, uma moça, atendendo confissão, ela me disse, Padre, eu sou apaixonada pela pessoa de Jesus. E eu lhe disse, não deixe esta paixão morrer em você. Quando somos então apaixonados pela pessoa de Jesus, nós não abrimos mão de nada, do anúncio do seu reino, de viver esta pertença no seu reino. A gente não abre mão, nem mesmo nas muitas dificuldades que vão aparecer em nossa missão. Que o modelo de evangelho, que a Nossa Senhora, a quem chamamos de Nossa Senhora Aparecida, ajude cada um de nós a viver a verdade de Jesus, a viver o nosso batismo e a abraçar a vida com alegria e ser anúncio e testemunho do Evangelho.